Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Amados irmãos e irmãs, bom dia com o Santo do Dia. Hoje, dia 2 de maio de 2025, em comunhão com a nossa Igreja, vivenciamos a sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa e vamos conhecer um pouco da história de Santo Atanásio de Alexandria. Atanásio foi bispo de Alexandria, Egito, cidade onde nasceu e cresceu, e durante 46 anos exerceu o seu episcopado. Ele foi uma das figuras mais importantes dos primeiros séculos do cristianismo, graças à sua defesa da ortodoxia contra o arianismo, uma das mais poderosas heresias da antiguidade, pois negava o dogma da Santíssima Trindade. Ele não era teólogo, mas teve como mestre Santo Antônio Abade. Por causa de sua fidelidade à doutrina, foi vítima de perseguição e foi exilado muitas e muitas vezes. Apesar disso, nunca desistiu de anunciar Cristo e nem se afastou da Igreja. Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar esse momento em nome da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atanásio nasceu em Alexandria em 295, no século III. A sua infância coincidiu com a perseguição aos cristãos pelo imperador Diocleciano. Portanto, desde muito cedo, conviveu com o horror empreendido pelo Império Romano aos cristãos. Desde a infância, Atanásio estava convencido de que um bom teólogo deve necessariamente ser também um bom cristão, um santo. E os contatos com Antônio Abade, patriarca do monasticismo, uma forma de vida religiosa que implica a renúncia às atividades mundanas para se dedicar à vida espiritual, geralmente vivendo em comunidades ou em reclusão. Foram-lhe de grande conforto, porque compreendeu como este homem pobre e isolado sabia muito mais e muito melhor do que muitos eruditos da cidade. Amados irmãos e irmãs, desde muito jovem, Atanásio mostrou talento para escrever, dom que soube usar como teólogo e pastor. Seus 2 primeiros escritos foram Contra os Pagãos e A Encarnação do Verbo. Em um trecho de seus escritos, ele escreveu: de fato, sem um intelecto puro e uma vida modelada nos santos, não se pode entender as palavras dos santos. Portanto, quem quiser entender o pensamento dos teólogos deve purificar a alma. Atanásio viveu tempos difíceis. Na fase adulta, teve o privilégio de vivenciar o fim do período das perseguições, mas via a fragilidade da Igreja buscando se firmar, pois ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial. Isto porque os imperadores ainda influenciavam as nomeações, as convocações dos concílios e sínodos e as formulações doutrinárias. Por outro lado, surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a existência cristã, especialmente com o arianismo. O arianismo teve sua origem na doutrina de Ário, um sacerdote de Alexandria, que defendia a ideia de que Cristo não era o verdadeiro Deus. E foi a controvérsia que o bispo Atanásio travou contra os arianos que o tornou famoso, pois ele,
um erudito da doutrina cristã que era, tratava de ajudar os novos cristãos a compreender que Deus era uno e trino. Amados irmãos e irmãs, a controvérsia do arianismo, uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo na Igreja cristã, durou essencialmente do final do século III até o século IV, causando um grande debate dentro da Igreja. O imperador da época era Constantino, que também tinha interesse no fim da controvérsia, pois a mesma causava instabilidade tanto na Igreja quanto no Império. No ano 325, Atanásio participou como diácono do Concílio Ecumênico, o de Nicéia, como assistente do bispo Alexandre. Ambos tinham como objetivo combater os partidários de Ário e lhe pedir uma retratação. Embora no início Atanásio tenha desempenhado um papel secundário no concílio, sua eloquência o levou a refutar publicamente os argumentos de Ário, e foi no concílio de Nicéia que os bispos presentes proclamaram solenemente que o Filho é da mesma substância que o Pai. Jesus, portanto, era uma divindade, Deus uno e trino. No ano 326, Atanásio foi ordenado sacerdote pelo bispo Alexandre, a quem serviu como secretário. Teve uma importante formação acadêmica em filosofia, gramática e teologia. Ele dominava o grego em suas diferentes variantes, assim como o copta, que é uma língua afro-asiática, o último estágio do antigo egípcio. Em 328, o bispo Alexandre morreu e Atanásio tornou-se o seu sucessor. A partir desse momento, Atanásio foi reconhecido como defensor da verdadeira fé, o que ficou evidenciado por sua participação no Concílio de Nicéia. Simultaneamente, foi se tornando o grande inimigo dos hereges que ainda tinham poder e influência. Os arianos, por exemplo, não pararam de persegui-lo, até que conseguiram que fosse expulso de Alexandria. Após muitas reviravoltas, Atanásio só pôde voltar a Alexandria no ano 346, após o concílio de 343 na atual Sofia. O bispo de Alexandria foi declarado deposto e Atanásio convidado a retornar, o que aconteceu 3 anos depois, em meio a grandes comemorações. A ação pastoral de Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo deixou registrado em seus escritos. No ano de 356, 5.000 soldados cercaram o templo onde Atanásio morava, com o objetivo de prendê-lo. O bispo conseguiu escapar e fugiu para o deserto, onde foi acolhido por monges eremitas. Do exílio, continuou escrevendo aos fiéis de Alexandria e escreveu a biografia de Santo Antão, abade, seu amigo e companheiro. Em 362, o novo imperador Juliano, o apóstata, emitiu um decreto pedindo o retorno de todos os bispos exilados. No entanto, os conselheiros de Juliano perceberam que Atanásio era um homem perigoso e conseguiram que o imperador o mandasse de volta ao exílio. O santo se escondeu no deserto até Juliano morrer. Então, retornou a Alexandria por mandato do novo monarca, o Valente. O santo seria novamente exilado no ano 365. Apesar das tribulações, manteve-se firme na doutrina e no ensino. Seu retorno definitivo a Alexandria se deu por aclamação popular, pois a cidade o reivindicou como seu verdadeiro bispo. Atanásio morreu em 2 de maio de 373, depois de servir como bispo por 46 anos e ter passado um total de 18 anos de sua vida no exílio. Amados irmãos e irmãs, Santo Atanásio viveu em tempos difíceis, viveu para presenciar as perseguições aos cristãos e ver a fragilidade da igreja após esse período, mas estudou, se preparou e no momento certo estava pronto para defender a sua fé no Evangelho de Cristo de forma firme e persistente.
Ele é um grande exemplo para todos nós. Amados irmãos e irmãs, sede santos, porque eu sou santo. Convido você para estar conosco amanhã. Não esqueça de curtir, comentar e divulgar o nosso projeto. Abençoado dia, paz e bem!